eu vou deixar aqui algumas dicas, né, de como planejar financeiramente seus sonhos. Na verdade, vão ser 4 dicas e eu vou deixar para o final. Eu quero iniciar aqui, né, a gente vem falando sobre planejamento, sobre ter um alvo, né? A gente já começa o ano pensando em ter uma meta, onde que eu quero chegar, a gente começa a pensar várias coisas, né? A gente começa com aquela expectativa, né, de gerar um novo ano com diferente do que a gente viveu, querendo realizar, ou algumas pessoas se mantêm frustradas, falando que a gente vai estar abordando aqui 4 dicas de como planejar financeiramente os seus sonhos, né? E como os nossos gastos, como a forma que a gente lida com o dinheiro também está relacionado à forma que a gente lida com as nossas emoções. Tem um livro que eu indico que é muito interessante, que é do Thiago Brunet, O Dinheiro é Emocional. Mas antes eu quero comentar um pouquinho, né? A gente veio falando aqui sobre planejamento e conversar com vocês como a gente de fato colocar em ação aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente faz as nossas metas, né? Os nossos alvos para esse ano, mas que não ficar ali só no papel, que a gente realmente venha a conseguir colocar isso para acontecer, né? Que a gente tenha ação, não fica só nas metas, assim, né? Nas expectativas. Então, eu vou citar aqui um roteiro que é uma técnica, mas que eu fui adaptando dentro daquilo que eu vi que foi aplicado para mim, que teve um resultado bacana na minha vida. E então, no final da live que eu vou estar trazendo as dicas para vocês. Primeiro, a gente vai, como a gente conversou aqui sobre planejamento, a gente vai definir o objetivo principal, né? Qual que é os nossos sonhos, onde você quer chegar, né? O que você almeja. E conversamos aqui na live, foi na quinta-feira à noite, que eu inaugurei também uma live aqui às quintas-feiras, para quem não pode na parte da manhã, aí é quinta-feira 20h30, conto também com a sua participação. E vamos dar continuidade, né? Falamos um pouco naquele dia sobre propósito, como as dicas para a gente definir os propósitos. Esse material ele tá aqui no meu Insta, quem quiser, né? vinunes.consultoria. Tá lá todo o conteúdo, são 5 dicas, bem interessantes assim para você. São coisas que eu já validei por várias vezes com outros mentorados, a gente vê que faz todo sentido, também são técnicas, né? E depois a gente já tem um alvo, já tem um propósito, e é pra gente começar agora a dividir isso em objetivos menores, porque que vão ser o que vai te direcionar à ação. Para chegar naquele propósito, para chegar naquele sonho que você colocou, qual vai ser o objetivo para essa semana, para esse mês? E assim você consegue ficar também se avaliando, né? Vai passando um tempo, o que de fato você já conseguiu fazer? Lembrando que essas metas, elas precisam ter esse modo da gente calcular. Eu tenho que medir, será que eu estou realmente alcançando ali a meta que eu gostaria? E aí, você que está aí comigo ao vivo, já pensou sobre isso? Já traçou suas metas desse ano, seus alvos, como que tá, né? É momento para a gente começar já, quem não traçou ainda, né? Se vocês almejam um ano diferente do que você viveu no ano anterior, é importante que as metas elas estejam no papel, para que a gente possa estar ali nos reanimando todo dia, olhando para elas e
ações diárias que nos direcionem a elas, né? Pra gente não se perder no caminho. Então a gente conversou sobre isso, a questão de às vezes a gente percebe que ações elas não estão nos direcionando, a gente recalcular a rota, né? E para que a gente realmente tenha resultados positivos. E depois, né, que você definiu o propósito, definiu aí os objetivos, né? As ações para alcançá-las e para alcançar esse objetivo. Como? Como que você vai chegar nesse alvo que você gostaria? Começa a escrever e com a graça de Deus, né, a direção ali do Espírito Santo, é importante a gente estar contando com Ele, né? Muitas vezes a gente esquece que somos habitação, né? A partir do momento que a gente toma um posicionamento em Deus de segui-lo e crendo, né? Nós recebemos e somos habitação do Espírito Santo e podemos contar sim com Ele. Divida depois em dias, né? Em meses, né? Essas atividades, que é importante quando a gente coloca pra gente, a gente fala para o cérebro quando que eu vou fazer, né? Como e quando. E aí é a hora da gente dividir essas atividades ali no decorrer do mês, no decorrer primeiro da semana e do mês, e colocando até chegar mesmo em ações anuais. Eu tenho um conhecido meu que eu admiro muito, assim, o tanto que ele é produtivo, o tanto de resultado que ele alcança, mas ao mesmo tempo consegue ser uma pessoa extremamente participativa, que está vivendo assim a vida social bem presente nas nossas vidas, né? Na vida assim dos familiares, mas sempre ele tem um planejamento anual das suas ações e como que isso verdadeiramente gera um retorno. Mesmo que você não consiga colocar as ações, pelo menos os alvos, né? Eu já tinha abordado isso em outro momento, da gente colocar no mínimo pelo menos 4 alvos, que não é bom sair enchendo, né? Alvo onde você quer chegar, onde você quer estar. E mesmo que não seja, às vezes, já para um ano, dá para pensar em daqui 2, 3, eu quero muito fazer uma viagem, né? E é importante começar a pensar, e aí, o que eu vou começar a fazer agora, né? Para eu chegar onde eu quero. E defina, né, como fazer e procure saber quanto que vai te custar, quanto que vai ser esse passeio, quem que vai comigo, vão meus filhos, vai meu esposo, o quanto que vai ser de despesa. Já começa aí, porque aquilo que parecia que é muito longe, quando a gente coloca no papel, a gente vê que é possível, porque você não tem que ser agora. Não pode planejar isso para daqui a pouco. E o que eu tenho que fazer para que isso aconteça, né? Então a gente conversa sobre o como e o quanto vai custar que seja, né, o passeio dos sonhos, né, ou um curso. Eu queria tanto fazer tal curso, esse semestre ainda não dá, mas no próximo, eu me organizando aqui, tirando essa despesa, já dá para eu sonhar com ele. Às vezes a gente se frustra, mas normalmente a gente fica muito no sonho, né? Eu falo que eu já fui muito assim, de sonhar muitas coisas e me frustrar por não ver aquelas coisas sendo realizadas, porque faltou o planejar, faltou o sonhar e agir para que aquilo de fato aconteça. Às vezes a gente, mas eu não tenho condição, mas está distante de mim, está distante agora. Mas à medida que vai dando um passo de cada vez, vai ficando pertinho, né? Aquilo que, quando a gente está para fazer, eu fazia trekking, né? Andando assim, pela natureza ali, nas montanhas. E tem hora que a gente vê um determinado montanha, parece que ela tá
tão longe, tá tão difícil de alcançar, mas aí não pode desistir. É interessante a gente ter pessoas na nossa caminhada que vão nos ajudar, que vão nos motivar, fazer sempre em turma, né? E isso era muito interessante, assim, como que um vai motivando o outro. A gente não pode ficar para trás, tá vendo que o pessoal já tá indo, já tá chegando, e aquilo dá uma engrenada na gente, né? Dá uma motivada pra gente conseguir chegar também junto deles, né? E então, é nesse momento que você vai pensar, e faz parte também do planejamento. Eu vou dar conta sozinho? Se não, quem que vai ser a pessoa que vai me auxiliar? Quem que pode andar comigo? Né? Quem que eu já começo a pensar, isso faz parte, colocar aqui as suas limitações, né? A gente não nos cobrar tanto, né? A gente nos permitir que é necessário sim a gente ter ajuda e a gente aceitar isso com muito amor, assim, né? Com muita humildade, entender que sozinho não dá, né? E com essas respostas, a gente passa a ter, né, um mapa das atividades que vai nos ajudar a tornar real, né, ativo ali a execução das tarefas, que vão nos com muita clareza e que vão nos levar rumo ao que a gente almeja. Só para relembrar aqui, né, agora para a gente ir para a ação. O que nos leva à ação? São essas respostas, né? Quanto que vai gastar? Né? O que vai ser o meu investimento? E como que eu vou realizar isso? Quando? Determinar prazo pra gente, determinar como, vai ser sozinho, até aqui eu dou conta, quem que vai estar andando junto comigo? No final eu vou colocar para vocês como planejar financeiramente os nossos sonhos, vão ser 4 dicas. Então, a gente primeiro começa com um alvo, né? Temos esse alvo, temos um propósito. E aí, com o alvo, eu vou definindo o que vou fazer, né? E depois, como que eu vou alcançar. E é interessante também, gente, a gente definir essas ações por grau de prioridade. O que é importante que eu faço hoje? Sabe quando a gente começa a pensar que tem aquele tanto de coisa para fazer? Mas o que de fato dessas ações tem alguma coisa a ver, desse tanto de coisa que parece que é urgência? O que de fato tem a ver com o seu propósito, com o seu alvo, com aquilo que você colocou, onde você quer chegar, o que você quer de fato realizar para a sua vida. Então, as prioridades do dia, o que vai te motivar a ação é começar com aquela ação que tem a ver com o seu propósito. Depois que você fez 1% do dia relacionado a algo que onde você almeja chegar, as outras coisas, as outras atividades que parecem urgentes, vai fluir normal, vai fluir com mais leveza, porque aquela sensação que, tipo, eu tô fazendo algo para mim, eu não tô só no ciclo, no automático, ligada e fazendo o que me falam para ser feito, ou o que tem ali no momento, né, aparentemente ali para ser feito. Quando a gente enumera, vai ficando mais leve, espera o que de fato é mais importante. O que vai me levar ao que eu quero, onde eu almejo chegar. E a gente comentou, né, da importância de você colocar o valor, tem conhecimento, né, de quanto que vai me custar, né, quanto que vai ser isso e em quanto tempo que eu já espero já ter realizado isso aqui até tal dia, e divide isso. Eu costumo dar um exemplo do livro, né? Às vezes a gente já coloca no início do ano que a gente quer ler um livro, mas se a gente não coloca prazo a essa leitura, a tendência é a gente nem ler nenhum, né? E quando eu comecei a estudar, entender que eu tinha prazo para entregar a leitura, né, de vários livros ali no curso do Carisma, eu li
em torno de 8 a 10 livros no ano. Eu nunca me recordo de ter feito isso antes, né? Mesmo na época de faculdade, que não chega a ser livro, né? São ali várias apostilas. Então, quando a gente divide, né, as nossas ações, elas tendem assim, de fato, elas se tornarem materializadas, né? E em relação aos nossos negócios, em relação às nossas finanças, né? Já defini ali, então, quanto que vai custar um sonho, né? Mas é importante agora eu começar a controlar as minhas finanças. Vamos anotando, né? Como que tem gente que fala, não gosto desse negócio de anotar. Uma outra dica hoje em dia a maioria das coisas a gente faz, né, no débito. Pega nem que seja o cupom, vai guardando isso ou mesmo ali o extrato do seu cartão, vai fazendo por semana, que tira um dia na semana. Mas é importante você entender, a gente entender, né, para onde tem ido o meu dinheiro, com o que exatamente eu tenho gasto, e separar as suas despesas pessoais das despesas do negócio, né? O que tem a ver com a sua casa, com a sua família, com seus gastos pessoais, tem que estar separado das despesas da sua empresa, né? Os gastos da empresa, inclusive, um dos gastos do seu negócio é o seu prolabore, que é o que é o seu prolabore? Na verdade, é o seu salário, é aquilo que paga todas as suas despesas. E a partir do momento que a gente separa, as coisas começam a ficar mais claras pra gente, né? Onde que tem ido, para onde tem ido o meu dinheiro, com o que de fato eu estou gastando. E assim é importante que também seja ali, começa na semana, depois já começa a fazer a soma ali do mês e no ano. Quando eu gerei isso para mim, gente, assim, anual, né, na planilha, às vezes você fala, mas eu não sei muito mexer com planilha. Gente, mas não é tão difícil assim. Vamos colocar então, em vez de multiplicar por 12 meses, aquele gasto do mês, que seja por 10. É tão fácil fazer essa conta, não é? É só incluir um zero. Então, eu estou gastando aqui R$130 com tal coisa por semana, vezes por mês, 4 vezes esse valor, e depois você coloca um zero, você já tem uma noção de quanto foi em 10 meses. E já começa a perceber muitas coisas, a gente só enxerga quando ela está ampliada, né? Não é à toa que existe lupa, que existe óculos, para a gente realmente conseguir perceber. E assim com as nossas finanças, a gente coloca uma lupa quando a gente multiplica aquele gasto que foi feito em um dia, e ele está se repetindo toda semana, quando você multiplica ele por número de meses. Muitas coisas você começa a perceber, nossa, parecia que era R$130 e agora, vezes 10, se fosse por mês, vezes 10, já virou 1.300 que eu tô gastando só com isso aqui, é muito dinheiro. Isso daqui eu já dava entrada numa bela de uma viagem, né? Então vamos começar a avaliar, né, para onde tem ido o nosso dinheiro, o que exatamente eu tenho feito que ele tem me desviado da rota dos meus sonhos. Tô gastando com coisinhas poucas, que não tá me levando para lugar nenhum, e tem ido, de alguma forma, seu dinheiro tem ido para algum lugar. O importante é entender para onde, de fato, e recalcular a rota para onde você quer que de fato ele vá, né? O que você tem de sonhos para realizar. E aí fala assim, não, mas é só isso, só a gente tem uma tendência às vezes a gastar para nos aliviar, sabe? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, quais são as tendências dos nossos gastos, né? Vale ressaltar que vou deixar aqui no final 4 dicas de como você organizar, planejar, né, financeiramente os seus sonhos.
E é importante, né, depois que a gente coloca no papel esse controle aí das nossas finanças, o que tem sido feito, né, do nosso dinheiro, a gente começar a observar a nossa motivação para o consumo. O que tem nos levado a consumir? Isso também é uma pesquisa feita que a maioria você vai tentar perceber com qual desses itens você se identifica, ou às vezes mais de um deles, né? Muitas vezes a necessidade de chamar atenção, comprar algo que está acima da nossa realidade, a gente começa a conviver com um grupo social diferente, com uma realidade financeira diferente, e a gente tende a querer alcançar aquele nível, ou seja, com roupas ou com acessórios, né? Às vezes até mesmo aparelhos, né? Celulares. E é importante a gente começar a pensar, será que meu gasto, a minha motivação é me sentir aceita naquele lugar? A minha motivação é uma frustração, uma decepção que eu tô tendo no momento, aí eu quero gastar ou com comida, ou com roupa, ou com alguma outra coisa assim que realmente tá me distraindo, tá me tirando da rota do que eu realmente gostaria, do meu sonho, aquilo que eu coloquei pra mim que eu quero realizar, ou mesmo que eu nem coloquei no papel, mas ele tá lá dentro, ele é tão real dentro da minha mente, né, nas minhas emoções, mas eu sempre acho que ele é impossível, né? A gente, às vezes você sempre tá imaginando que não tem jeito, que ele tá distante demais, mas para onde tem ido esse dinheiro, né? E exatamente, às vezes, até essa frustração de achar que ele tá distante não se permite planejar e nem fazê-lo acontecer, né? Vamos ver aqui que eu tenho certeza que de alguma forma você vai se identificar. Se esse dinheiro ele não está sobrando para a materialização dos seus sonhos, ele está sendo gasto provavelmente em um desses itens, né? A gente já falou aqui dessa necessidade de aceitação, uma frustração, uma decepção, a gente tende ao consumismo, e a falta do conhecimento até do quanto você tem ganho. Porque se não faz aquilo que eu falei, né, anteriormente, de colocar ali suas despesas separadas da sua vida pessoal, você como empreendedor, ou mesmo para quem trabalha, né, com o dinheiro certo, mas se você não coloca isso ali, né, listado, esclarecido, com que de fato você tem gasto o seu dinheiro, fica parecendo que o seu salário ele é pouquinho, que ele não é o suficiente, mas é porque com certeza ele está sendo gasto com alguma coisa que não é de fato para chegar no seu sonho, que você tem guardado ele às vezes tão guardadinho que ele custa aparecer para você, né, nas suas ações, não tem acreditado nele. E às vezes é substituir a ausência de um relacionamento. Tem muitos pais, né, ausentes e que tendem a gastar muito com os filhos porque não conseguem ter a presença na vida deles. E aí dá presente ou gasta com outras coisas, outras atividades para suprir também essa ausência. Como eu coloquei aqui, né, a necessidade de fazer parte, né, a falta de conhecimento do ganho, só revendo, e a necessidade de chamar atenção, né, comprar algo que está além da sua realidade, né, e a decepção com algo. Tudo isso, na verdade, é uma necessidade emocional. Tá vendo que o dinheiro ele é emocional? A gente tende a utilizá-lo como um refúgio para alguma situação que a gente está vivendo. E vamos priorizar.
Vamos priorizar os nossos sonhos. E estávamos abordando que o dinheiro ele é emocional, né? Como tem sido os nossos gastos? É onde que tem ido o nosso dinheiro? Muitas vezes ele tem ido não para a materialização dos nossos sonhos, mas a gente tem gasto de uma forma, vamos dizer assim, né, desregrada. Não é no sentido só de estar gastando muito, mas de estar gastando não com a direção, né, de estar gastando de forma que não é naquilo que você realmente almeja, no seu foco, no seu alvo, o que você deseja para a sua vida. Então vamos começar a pensar sobre isso, né? Antes da gente adquirir algo, eu realmente estou precisando disso? Isso vai agregar ao meu sonho ou ao crescimento que eu almejo para meus negócios nesse ano? É que grande parte dos nossos consumos, eles são por motivos emocionais, né? Porque o consumo em si, ele gera uma sensação de poder, que o ato de compra ele proporciona. Ele é um prazer momentâneo. Então a gente um pouco se burla adquirindo algo ali para aliviar alguma coisa que está relacionada à nossa falta de algo, mas que nas nossas emoções, né? Então é importante a gente começar a fazer essa autoanálise e ter daqui para frente sonhos realizados, materializados, concretizados, né? Ter ações focadas no alvo, onde eu quero, o que eu quero de fato. E agora eu vou começar a agir e direcionar agora as minhas despesas, ou mesmo guardar, né? Porque eu quero esse sonho aqui. Quando você divide ele, fez lá, né? Parece, R$1.000, isso daqui não dá, R$1.000 só de entrada, parece que tá muito longe. Mas comece a pensar, eu divido isso, e a gente está fazendo a conta aqui do ano com 10 meses para facilitar, né? Vai ficar mais claro. Em 10 é R$100 por mês. Olha como que ficou pertinho. Aquilo que parecia que estava muito longe, ou que seja 1.500, é 150. Não é tão distante assim, só a entrada da sua viagem, né? E dali começa a imaginar, então não dá até o final do ano, eu já paguei a entrada e posso parcelar o restante, ou eu vou continuar guardando e deixo para viajar no outro ano. Fazer uma viagem mais tranquila e o dinheiro eu vou ter para levar um dinheiro também para desfrutar lá. Não vou ter mais prestação para pagar, já vai dar para levar uma grana para aproveitar. Quando a gente começa a ser verdadeiro com a gente mesmo, o que de fato eu quero e por que eu estou tendo esse gasto. Ele começar a pensar o motivo que leva a esse gasto. Eu tive uma época quando eu comecei a refletir sobre isso. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, que é como sair da compulsão por compra. Eu percebi que eu era compulsiva para comprar, mas era uma necessidade de aceitação. Eu não repetia roupa por nada. Comecei a trabalhar muito novinha, com 15 anos, e eu ganhava relativamente bem para aquela idade, né? Era mais de um salário mínimo, assim, para 15 anos de idade. E eu percebo como que eu gastava muito dinheiro com roupa, né? E quando eu comecei a perceber que tinha um colega minha que estava ali comigo e depois de 2, 3 anos ela comprou um carro zero, ela foi fazer 18 anos, ela já tinha 16, eu era mais novinha lá fazendo estágio na Caixa na época, e eu fiz curso técnico no 2º grau, então dava essa oportunidade de poder fazer estágio em banco. E ela comprou, ela não tinha nem tirado a carteira ainda e já tinha conseguido comprar o carro zero guardando. E é lógico que também era um sonho, né, pra mim. Mas eu fui me dando conta do que eu fiz com o meu dinheiro, gente. E até que eu comecei a perceber isso depois de muito autoconhecimento. Não foi ali instantaneamente naquela época. Eu não entendia, né, como que eu gastava tanto. Foi depois
de buscando, né, essa cura, buscando o autoconhecimento, que eu fui entendendo, né, que a minha necessidade de aceitação me fazia gastar além do necessário com roupa, né? E o guarda-roupa era assim cheio, abarrotado de roupa. Hoje eu tenho guarda-roupa que deve ser 1/3 do que era naquela época, se não for menor. Porque não tem mais essa necessidade, né? Eu fui curada, né? Para honra e glória do Senhor. É importante a gente estar olhando para dentro, tá tentando entender o que de fato nos motiva. E agora, né? Aí vamos às dicas. Como você planejar os seus sonhos, financeiramente falando. A gente já falou isso um pouquinho, separar suas despesas, mas agora as despesas fixas, aquelas que são corriqueiras, né? É telefone, água, IPTU, aluguel, internet, prestação ali de alguma coisa, né, do imóvel. As despesas que vão estar decorrentes. E separa, para você que é empreendedor, qual que é, ou mesmo para quem é assalariado, qual que é a sua entrada certa de dinheiro? Qual que é a sua previsão de entrada, pelo que você já percebeu nos anos anteriores, esses meses, como tem sido? A gente ensina isso também no curso Empreender para Crescer, a gente aprofunda um pouco mais nesse conhecimento. A Manu, minha aluna, está aqui, né? Sabe bem que a gente detalha bastante esse entendimento para fazer o levantamento de como que tem sido, do seu faturamento. A gente faz uma média, né? Tem uma explicação em cima disso aí. Mas aqui, como foi o mês anterior, qual que é a previsão de vendas para esse mês, qual que é pelo menos o mínimo que você espera ganhar. Então, é um lado de uma folha, a gente está colocando ali, né, todas as nossas entradas, e do outro lado você vai colocar as suas saídas certas, né, qual que são as suas despesas fixas. E daqui começa a enxergar a sobra. Eu lembro que teve uma vez, eu atendi uma mentorada, ela tava uma dívida, assim, surreal, né, a empresa dela era uma dívida de mais de 200 mil reais. E ela falava assim, não tem como, não sei como que eu vou sair disso. E surreal que eu quero falar não é o valor, mas é a graça do que Deus fez, né, depois. E usando exatamente, Deus me trouxe à memória essa técnica, né, que parece que é uma coisa, é simples, mas é simples assim, né. Tem até uma das minhas alunas que tem, né, o ateliê simples assim. Como que é? Exatamente você colocar mesmo, né, listar ali quais são as suas entradas, e com isso a gente conseguiu perceber o que sobrava no mês. Aí ela falou assim, mas não tá sobrando. Assim, isso daqui são suas despesas fixas, aqui é todas as suas entradas. Então vamos ver para onde está indo. E conseguimos reorganizar o entendimento dela, né? Ela entendendo ali, com tudo isso que a gente já comentou aqui, ela conseguiu enxergar onde que estava indo o gasto e quanto que vai sobrar por mês, se a gente tirar esses excessos. Não era nem supérfluo, era excesso, e muitas coisas eu não conseguia nem entender para onde que estava indo. Igual a Viviane lá atrás, com 15 anos, que foi gastando, né, com roupas, com a necessidade de ser aceita. Normalmente, gente, está só na nossa mente, essa necessidade de ser aceita. Nem tá nem na do outro. E mesmo se tiver, a gente não pode viver em função do outro, porque ele tem a realidade dele. A gente tem que viver em função da nossa realidade, né? E sem medo disso, se eu tiver que me vestir de tal forma para eu ser aceita, esse lugar ele não me merece, né? Vamos começar a nos valorizar mais, né? E aí com isso, em relação a essa mentorada, conseguimos ali entender quanto que ela poderia pagar de prestação para quitar essa dívida.
renegociamos essa dívida e assim, por a honra e glória do Senhor, eu fico muito feliz e me emociono quando eu lembro que, acho que em menos de 3 anos, uma coisa que para ela estava muito distante mesmo de conseguir pagar, ela conseguiu ali sanar essa dívida, a gente fazendo isso aqui, que parece que é simples, que parece que talvez seja um pouco óbvio, mas é assim, é no simples mesmo que a gente às vezes não dá valor para ele, né? E daí a gente vai separar também, agora, não é, a gente não vive só de despesa de conta chata não, né, gente? A gente também sobrevive, a gente desfruta, né? E você vai separar o dinheiro para o extra, para o seu lazer, para os seus remédios, para o presente que você quer dar para o seu filho, aniversário dele, seu esposo, aos seus pais, né? Tem a manutenção da casa, que às vezes esses gastos, eles não são fixos, como eu tinha colocado, separar os fixos, separar todas as suas entradas. Mas também a gente precisa de ter ali o recurso para que a gente chama de despesas extraordinárias, que são as despesas extras. E também você também tem que viver, né? Nós temos que viver, não é só pagar a conta. A gente serve um Deus que nos prometeu vida e vida em abundância, e a gente precisa tomar posse dessa grandeza. E também, né, ali a despesa com manutenção de veículos, e você vai fazendo isso dentro da sua realidade, mas é importante que defina ali, descreva mesmo por tópicos, né? Dê nome a cada item. E daí a gente começa a visualizar, né? Agora, defina o valor fixo que você vai guardar para aquele sonho, que seja um carro, que seja uma viagem, ou até mesmo um novo negócio, né? A sua casa, um novo curso de aperfeiçoamento. Isso vai fazer parte agora das suas despesas fixas. Aquela valor, né? Aquela renda, parte da sua renda que vai tirar para o seu sonho. Ele também vai estar ali no item despesa. E assim a gente conseguiu agora mapear como que a gente vai agir, mapear as nossas ações diárias, semanais, o que não quer dizer que vai ficar o dia inteiro, né? Como eu coloquei, vai ser o que vai motivar a esse carro andar é pensar nas primeiras ações do dia focada na realização do seu propósito, do seu sonho, do seu foco, da sua meta. E no decorrer, aí assim a gente tá com aquele sentimento, hoje eu já gerei meu 1%. E você vai percebendo que vai gerando uma produtividade que nos outros dias vai gerar 2%. Hoje eu consegui fazer mais do que ontem. E, gente, se no decorrer da semana, embananou, aconteceu algumas coisas que não saiu do previsto, já tô todo... Vamos recalcular. Só respira, volta e vamos recalcular. Vamos alinhar. E aí, o que eu não fiz ontem que dá para encaixar aqui? E vamos alinhando de novo. A gente não pode deixar que as obrigações, elas nos embananam de tal forma que a gente deixa de sonhar. E nem que as nossas emoções, elas tomem conta das nossas ações também, elas guiem as nossas ações. A gente tem que ficar atento a essas coisas. Por que eu tenho sido guiado? Por que eu estou adquirindo isso? É minha emoção que está gritando? O que eu tenho que resolver? Do que a Viviane está fugindo? Né? Do que a Júnia, a Manu, a Renilda, do que você tem fugido? Né? E tá tendo esse consumo aqui desnecessário. Um outro momento que eu fui avaliar isso com um professor de finanças, ele fala assim, ele é muito querido, Gustavo Cerbasi, ele fala assim, se você não tá vendo o dinheiro sobrando, ele pode olhar aí no seu armário, que em algum lugar ele tá.
Na época, eu estava sendo consumista com livros. Gente, o tanto de livro, não podia ver um título que me agradava, eu tenho que comprar, depois vou ler, e vai acumulando, e acabava que nem estava conseguindo ler aquele tanto de livro. Então, mulher, né, a gente tem muito com roupa, sapato, vamos começar a olhar onde que tem ido, né? O que tem me tirado da rota dos meus sonhos. Assim a gente vai poder desfrutar, né, em médio e longo prazo, aquilo que a gente almeja, com todas esse direcionamento aqui. Então vou tentar retomar um pouco para te trazer novamente essa luz, né? Você gerou um alvo, criou ações para concretizá-lo, dividiu, né, ali na sua semana, nos meses, entendeu quanto que vai ser, se vai te gastar recursos financeiros e quanto que vai ser isso. Você precisa de alguém para te ajudar? Você vai caminhar sozinho? Ou quem que vai te ajudar nesse percurso? Até que seja, como eu dei o exemplo ali do trekking, né, da caminhada, nem que seja como uma motivação. Mas andar com pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Isso é uma pesquisa feita que nós somos uma média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então a importância da gente estar convivendo com pessoas que vão estar nos auxiliando nesse sonho, que tem uma visão semelhante. Tem hora, né, até para falar assim para os amigos aqui, aquele que chama muito para sair e tal, olha, a gente ser sincero também, né? Determinada pessoa que a gente confia, você pode partilhar com ela aquele seu sonho, aquela sua meta, e essa pessoa, né, esse amigo fiel, ele ser aquela pessoa que vai te ajudar ali, dar um empurrãozinho, né, para que você alcance, sim, de fato, esse sonho. E não a pessoa que vai te tirar do que você deseja, né, mas sim que vai ou caminhar junto, né, dando ali as instruções ou empurrando mesmo, né? É importante a gente pensar sobre isso também. As pessoas, elas têm me tirado o foco, mas eu tenho permitido. Ou quem eu tô caminhando tá me ajudando nessa caminhada, né? Tá sendo essa motivação. E há um provérbio, né, gente, que os planos bem elaborados, eles levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Forte essa frase. Mas a gente é filho de um Deus que enviou seu filho para que ele levasse sobre si, naquela cruz, né, o castigo que estava sobre nós. E toda a miséria, todo o mal, toda a doença, as enfermidades, ele já pagou o preço, já ficou ali. Então a gente não pode tomar posse, isso não nos pertence mais, né? A miséria, ela não pode fazer parte, ela não nos pertence. A gente precisa apropriar dessa verdade. E como a gente colocou aqui, depois de organizar aí as ações, começar a alinhar agora como que vai ser aos nossos gastos, né? As dicas de colocar no papel quais são as suas entradas, quais são as despesas fixas, que são as despesas com aluguel, com gasolina, com comida, né? Telefone, e quais são aquelas despesas, as extras, né? Quanto que a gente gasta com lazer, com medicação, com manutenção da casa, e incluir nessas despesas as despesas que são para materialização do seu sonho. Por isso que aquelas outras perguntas anteriores é importante. Quanto que vai ser para mim concretizar isso aqui? Eu quero dar entrada numa casa, quanto que eu posso começar a guardar por mês? Mas só depois que a gente faz esse espelho de qual que é a nossa realidade, de quanto tem sido os nossos gastos e quanto que deveria estar sobrando por mês, que a gente consegue direcionar também para os nossos sonhos. E importante pensar
O que tem nos levado, o que tem nos motivado a comprar, a adquirir as coisas. Que é essa compulsão. Por que eu tenho gasto e é com o quê? E que Deus abençoe vocês. Eu realmente almejo vocês realizando sonhos, né? Fechando um novo ciclo daqui a 1 ano, 5. Não, que legal quando eu escutei. Hoje eu tenho materializado, né, concretizado várias coisas que pareciam que estavam distantes de mim. Que esse seja, né, o aprendizado desse dia. Começa a visualizar os seus sonhos sendo realizados, ações direcionadas para que eles de fato aconteçam. Você vai ter resultados surpreendentes e sendo bem-aventurado, como diz o Senhor, né? Sendo de fato desfrutando das bem-aventuranças como filha, como filho do Deus que nos fez, né? Que fez céus e terra e mar e que é dono da prata e do ouro. E se a gente está vivendo algo distante dessa abundância que Ele nos prometeu, com certeza tem tudo a ver com a gente. Ele não erra, né? Ele não falha. O nosso Deus, Ele é perfeito. Deus abençoe e te guie com a materialização dos seus sonhos.